Minha esposa me traiu com meu irmão gêmeo e agora está grávida. E agora não sabemos quem é o pai. Nunca imaginei que estaria sentado à mesa do escritório do advogado frente a frente com minha esposa grávida e meu irmão gêmeo, sabendo que eles haviam destruído a minha vida. Há alguns meses, eu era o homem mais feliz do mundo. Hoje, não sei nem se o filho que minha esposa espera é meu. Esta é a história de como meu mundo desabou em questão de dias. Meu nome é Ricardo. E até 6 meses atrás, eu achava que tinha a vida perfeita. Nasci e cresci em São Paulo com meu irmão gêmeo, Rodrigo. Desde pequenos, éramos inseparáveis, como se fossemos duas metades de uma mesma pessoa. Nossa infância foi repleta de aventuras. Morávamos numa casa com um quintal grande para os padrões de São Paulo. Passávamos horas construindo cabanas embaixo na árvore do quintal, inventando histórias de piratas e exploradores. Nos finais de semana, nossos pais nos levavam ao parque, onde jogávamos bola e andávamos de bicicleta até o sol se pôr. Na escola, éramos conhecidos como os gêmeos. Sempre na mesma sala, fazíamos todos os trabalhos juntos. Rodrigo era o extrovertido, sempre cercado de amigos, enquanto eu era mais quieto, preferindo a companhia dos livros. Mas juntos, éramos imbatíveis. Ganhamos feiras de ciências, campeonatos de xadrez e até um concurso estadual de redação. Quando chegou a hora de escolher a faculdade, não tivemos dúvidas, seria engenharia civil, como nosso pai. Estudamos como loucos para o vestibular, motivando um ao outro nas longas noites de estudo. O primeiro dia na faculdade foi emocionante e assustador ao mesmo tempo. O campus era enorme, e pela primeira vez, nos sentimos pequenos. Foi durante o trote dos calouros que conhecemos Camila. Ela era da nossa turma, uma paulistana de origem italiana, com olhos verdes vibrantes e um sorriso contagiante. Cobertos de tinta e farinha, os três nos aproximamos quando tivemos que formar um grupo para uma dinâmica. Camila era esperta e divertida, com uma risada que ecoava pelo pátio. Naquele dia, entre brincadeiras e apresentações, nasceu uma amizade que mudaria nossas vidas para sempre. Os anos de faculdade foram intensos. Formamos um trio inseparável. Estudávamos juntos na biblioteca até altas horas, dividíamos pizzas baratas nos fins de semana e sonhávamos com um futuro brilhante que teríamos como engenheiros. Camila se tornou parte essencial de nossas vidas. Ela era a voz da razão quando Rodrigo e eu tínhamos ideias malucas, e ao mesmo tempo, nos incentivava a sonhar grande. No terceiro ano da faculdade, algo mudou. Os olhares entre Camila e eu se tornaram mais longos, os toques mais frequentes. Numa festa junina da faculdade, entre bandeirinhas coloridas e o cheiro de quentão, demos nosso primeiro beijo. Rodrigo foi o primeiro a saber, e seu apoio foi fundamental. Sempre soube que vocês ficariam juntos, ele disse, nos abraçando. Nos formamos juntos, os três como engenheiros civis. Com a confiança da juventude e a força de nossa amizade, decidimos abrir nossa própria construtora. Camila seria responsável pelos projetos arquitetônicos, enquanto Rodrigo e eu cuidaríamos da parte de engenharia e gestão. O sucesso veio mais rápido do que esperávamos. Aos 28 anos, nossa construtora já estava se estabelecendo no mercado imobiliário de São Paulo. Foi nesse momento, com a empresa em ascensão, que Camila e eu decidimos nos casar. Nossa cerimônia foi à beira-mar, aos 29 anos. Era o reflexo do nosso sucesso profissional e a celebração do amor que cresceu desde os tempos de faculdade. Rodrigo foi meu padrinho, claro. Em seu discurso emocionado, ele falou sobre como éramos o trio perfeito desde o primeiro dia da faculdade, relembrando todas as nossas aventuras juntos. Ricardo e Camila, disse Rodrigo, com a voz embargada, vocês não são apenas meu irmão e minha cunhada. Vocês são minha família, meus melhores amigos. Não consigo imaginar minha vida sem vocês dois. Após o casamento, Camila e eu nos mudamos para um apartamento em uma área nobre de São Paulo, mas Rodrigo continuava sendo presença constante. Jantares de domingo, happy hours após o trabalho, viagens de férias, éramos realmente inseparáveis, como sempre fomos desde aquele primeiro dia na faculdade. A amizade que começou no trote da faculdade tinha se transformado em algo mais profundo. Rodrigo, Camila e eu formávamos uma unidade, uma família escolhida. Compartilhávamos não apenas o trabalho, mas sonhos, medos e alegrias. Nossa empresa crescia a olhos vistos. Ganhamos prêmios de inovação em engenharia, expandimos para outras cidades e até começamos a considerar projetos internacionais. Camila brilhava em suas apresentações de projetos, eu cuidava das finanças e estratégias, e Rodrigo era o mestre das relações públicas, sempre encantando clientes com seu carisma. Olhando de fora, tínhamos a vida perfeita. Sucesso profissional, amor, amizade, parecia que tínhamos conquistado tudo o que sempre sonhamos. Eu me senti o homem mais sortudo do mundo por ter meu irmão gêmeo e minha esposa ao meu lado, construindo juntos nosso império. Mas como dizem, o orgulho vem antes da queda. E eu estava prestes a descobrir que a perfeição que eu tanto prezava era apenas uma ilusão. A proximidade que sempre foi nossa força estava prestes a se tornar nossa ruína.
Olhando para trás, percebo que essa proximidade, que parecia tão natural e especial, foi o que pavimentou o caminho para a maior dor da minha vida. A história que começou com 3 calouros cobertos de tinta e farinha se transformaria num pesadelo que eu jamais poderia ter imaginado. Se alguém me dissesse naquela época o que estava por vir, eu teria rido e dito que era impossível. Afinal, como poderia algo dar errado quando tínhamos tanto amor e confiança entre nós? Mas a vida tem um jeito cruel de nos surpreender, e eu estava prestes a aprender isso da maneira mais dolorosa possível. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram sutilmente, tão sutilmente que, no início, eu os descartei como imaginação minha. Camila, sempre tão presente e afetuosa, começou a parecer distante, perdida em seus próprios pensamentos. Notei pela primeira vez durante um jantar de negócios. Enquanto eu discutia um novo projeto com um cliente, percebi que Camila mal tocava em sua comida, seu olhar fixo em um ponto distante. Quando perguntei se estava tudo bem, ela sorriu fracamente e disse que estava apenas cansada. As noites de trabalho até tarde se tornaram mais frequentes. Camila dizia que estava focada em um grande projeto, algo que poderia impulsionar ainda mais nossa empresa. Eu ficava orgulhoso de sua dedicação, mas uma parte de mim sentia falta de nossas noites juntos, conversando sobre nosso dia ou simplesmente assistindo a um filme abraçados no sofá. Rodrigo também parecia diferente. Meu irmão gêmeo, sempre tão brincalhão e presente, começou a cancelar nossos happy hours de sexta-feira. Ele alegava estar sobrecarregado com as responsabilidades crescentes da empresa, mas algo em sua voz soava estranho, quase culpado. Um dia, cheguei em casa mais cedo do que o habitual e encontrei Camila ao telefone. Ela falava baixo, quase sussurrando, e desligou abruptamente quando me viu. Era só o Rodrigo, ela disse, um pouco rápido demais. Estávamos discutindo novo projeto. Comecei a notar pequenas mudanças em sua aparência. Camila sempre foi linda, mas agora parecia estar se esforçando mais. Novos vestidos, um perfume diferente, maquiagem mais elaborada para ir ao escritório. Quando comentei, ela riu e disse que queria se sentir bem consigo mesma. Não posso me arrumar para o meu marido, ela brincou, me dando um beijo rápido antes de sair para o trabalho. As mensagens no celular se tornaram mais frequentes, e ela sempre virava a tela quando eu me aproximava. Uma vez, perguntei casualmente sobre isso, e ela respondeu, um pouco irritada, é só trabalho, Ricardo. Você sabe como esse novo projeto está me deixando ocupada. Os jantares de domingo com meus pais, antes tão aguardados, agora pareciam ser um fardo para Camila. Precisamos mesmo ir todo domingo, ela perguntava às vezes. Estou tão cansada com todo o trabalho extra. Rodrigo também parecia desconfortável nesses jantares. Ele evitava olhar diretamente para Camila, e suas piadas habituais soavam forçadas. Quando questionei se estava tudo bem entre eles, ambos asseguraram que sim, que era apenas o estresse do trabalho afetando a todos. Uma noite, acordei e percebi que Camila não estava na cama. Encontrei-a na sala, falando baixinho ao telefone. Quando me viu, ela rapidamente desligou. Só estava checando alguns detalhes do projeto com Rodrigo, ela explicou, mas sua voz tremia levemente. Eu tentava afastar as suspeitas da minha mente. Afinal, esta era Camila, minha esposa, minha melhor amiga. E Rodrigo, meu irmão gêmeo, minha outra metade. Eles nunca me trairiam, certo? Mas aquela vozinha insistente no fundo da minha cabeça não se calava. Algo estava errado, e eu estava com medo de descobrir exatamente o que. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir, e que a verdade que eu tanto temia enfrentar estava prestes a vir à tona de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado. O dia em que meu mundo desabou era um sábado aparentemente comum. Camila tinha saído cedo, dizendo que precisava resolver alguns assuntos do trabalho no escritório. Achei estranho, já que ela normalmente evitava trabalhar nos fins de semana, mas não questionei. Eu estava em casa, revisando alguns projetos, quando o celular de Camila, esquecido sobre a mesa de centro, vibrou com uma mensagem. Normalmente, eu jamais olharia, mas o nome que apareceu na tela me gelou. Amor Coração Vermelho. Camila nunca me chamava assim em mensagens, dizia que era brega demais. Com o coração aos pulos e as mãos tremendo, desbloqueei o celular, conheci a senha, claro. A mensagem dizia, não vejo a hora de te encontrar hoje. Inventa qualquer coisa pro Ricardo, diz que vai trabalhar. Te amo. Minha mente entrou em curto-circuito. Quem era esse amor? Por que Camila precisava mentir para me encontrar? E então, como um soco no estômago, todas as peças começaram a se encaixar, os jantares de domingo cada vez mais desconfortáveis, Rodrigo cancelando nossos happy hours de sexta-feira, os olhares furtivos entre eles, as conversas ao telefone que paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Tudo apontava para uma terrível conclusão que eu não queria aceitar. Meu irmão gêmeo e minha esposa estavam tendo um caso. Não, não podia ser. Meu irmão? Minha esposa? Era impossível. Com as mãos trêmulas, comecei a vasculhar as mensagens anteriores.
Cada palavra que lia era como uma facada no peito. Declarações de amor, planos para se encontrarem escondidos, até mesmo discussões sobre como me contar algo importante. Deixei o celular cair no chão, minha mente uma confusão de emoções. Raiva, tristeza, incredulidade, tudo se misturava em um turbilhão que ameaçava me engolir. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado, tentando processar o que havia descoberto. Quando finalmente consegui me mover, fiz a única coisa que me ocorreu: liguei para Rodrigo. Preciso falar com você, disse assim que ele atendeu, minha voz irreconhecível até para mim mesmo. Agora. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Rodrigo falou, sua voz estava carregada de culpa. Ricardo, eu. Não, cortei. Não por telefone. Venha para casa. Agora. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pesar entre nós por um momento antes de acrescentar, com uma calma que não sentia. Ah, e traga Camila também, ela esqueceu o celular em casa. O som abafado de Rodrigo engasgando foi a última coisa que ouvi antes de desligar. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Sentei-me no sofá, o celular de Camila ainda no chão, as mensagens incriminadoras brilhando na tela. Parte de mim ainda esperava que houvesse alguma explicação, qualquer coisa que pudesse desfazer o pesadelo em que eu havia caído. O som da chave na porta me tirou do meu estupor. Camila entrou primeiro, seu rosto pálido e apreensivo. Atrás dela, Rodrigo, parecendo igualmente abatido. Sentem-se, disse, minha voz fria e controlada, contrastando com o caos em meu interior. Acho que temos muito o que conversar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para as duas pessoas que mais amava no mundo, agora transformadas em estranhos diante dos meus olhos. Quem vai começar a explicar? Perguntei, segurando o celular de Camila. Ou devo ler em voz alta essas mensagens para refrescar a memória de vocês? Camila soltou um soluço abafado, enquanto Rodrigo baixou a cabeça, incapaz de me encarar. O ar no apartamento ficou pesado, carregado com o peso de segredos prestes a serem revelados e de um futuro incerto que se desenrolava diante de nós. Naquele momento, eu sabia que nada mais seria como antes. Nossa história, que começou com 3 jovens cobertos de tinta e farinha numa festa de calouros, estava prestes a tomar um rumo que eu jamais poderia ter imaginado. E eu não fazia ideia de como lidar com isso. O silêncio que pairava na sala era sufocante. Camila, sentada na poltrona à minha frente, não conseguia conter as lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto. Rodrigo, meu irmão gêmeo, estava ao seu lado no sofá, seu olhar fixo no chão, incapaz de me encarar. Então comecei, minha voz tremendo levemente. Quem vai começar? Quanto tempo isso está acontecendo? Camila soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Foi Rodrigo quem finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Ricardo, nós nunca quisemos que isso acontecesse. Foi um erro, um terrível erro. Um erro, repeti, minha voz subindo. Um erro é esquecer de pagar uma conta, Rodrigo. Isso é uma traição. Ricardo, por favor, Camila implorou, finalmente encontrando sua voz. Nós íamos contar para você. Estávamos apenas o quê? Interrompi. Esperando o momento certo para me dizer que minha esposa e meu irmão gêmeo estavam tendo um caso pelas minhas costas. O silêncio caiu novamente, pesado e acusador. Quanto tempo? Perguntei novamente, minha voz agora um sussurro perigoso. Rodrigo engoliu em seco. 3 meses. 3 meses. 90 dias de mentiras, de olhares furtivos, de desculpas elaboradas. 90 dias em que minha vida, que eu pensava ser perfeita, era na verdade uma farsa. Por quê? Perguntei, a palavra saindo como um soluço estrangulado. Camila e Rodrigo trocaram um olhar rápido, cheio de culpa e algo mais. Foi então que notei, Camila tinha uma mão protetoramente sobre o abdômen. Meu sangue gelou. Camila disse lentamente, você está. Ela sentiu, lágrimas frescas escorrendo por seu rosto. Estou grávida, sussurrou. O mundo pareceu girar ao meu redor. Grávida. Minha esposa estava grávida. Mas o bebê poderia ser. É meu? Perguntei, minha voz mal saindo. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Não sabemos, Rodrigo finalmente disse. Pode ser de qualquer um de nós. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quarto começou a girar, e tive que me segurar na poltrona para não cair. Ricardo, Camila começou, se levantando para vir até mim, mas eu levantei a mão, parando-a. Não, disse, minha voz firme apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. Não se atreva a me tocar. Me levantei, cambaleando ligeiramente. Precisava sair dali, precisava adiar. Eu preciso pensar, murmurei. Me levantei, cambaleando ligeiramente. Precisava sair dali, precisava adiar. Ricardo, por favor, Rodrigo chamou, se levantando também. Nós precisamos conversar sobre isso, decidir o que vamos fazer. Ele começou a vir atrás de mim, sua mão estendida como se fosse me tocar. Foi demais.
Toda a raiva, a dor e a traição que eu estava sentindo explodiram naquele momento. Me virei bruscamente, antes que pudesse pensar no que estava fazendo, meu punho conectou-se com o rosto de Rodrigo. O impacto foi surpreendentemente satisfatório. Rodrigo cambaleou para trás, perdendo o equilíbrio e caindo no chão com um baque surdo. Camila gritou, correndo para ele. Olhando para meu irmão gêmeo caído no chão, o homem que eu confiava mais do que qualquer outra pessoa no mundo, senti uma mistura de satisfação e nojo, dele e de mim mesmo. O que vamos fazer? Repeti incrédulo, minha voz tremendo de raiva. Vocês dois destruíram tudo. Nossa amizade, nosso casamento, nossa empresa. Tudo. Sacudi minha mão dolorida, os nós dos dedos já começando a inchar. Sem olhar para trás, saí do apartamento, batendo a porta com força atrás de mim. As lágrimas que eu havia segurado finalmente começaram a cair enquanto eu descia as escadas, fugindo do pesadelo em que minha vida havia se transformado. Lá fora, a cidade continuava sua rotina normal, alheia ao fato de que meu mundo acabava de desmoronar. E eu, parado na calçada do prédio que compartilhava com a mulher que amava e o irmão que confiava, me perguntava como eu poderia seguir em frente depois disso. Agora, estou aqui sentado em um quarto de hotel, escrevendo essa história. O gosto amargo da traição ainda está na minha boca, e a dor, bem, a dor parece que nunca vai passar. Olho para a tela do celular, relendo tudo o que escrevi. Cada palavra é como reviver aquele momento terrível, mas de alguma forma, colocar tudo isso para fora parece ajudar, mesmo que só um pouco. Mas agora, estou perdido. Não sei o que fazer a seguir. Parte de mim quer nunca mais ver Camila ou Rodrigo novamente. Outra parte se pergunta sobre o bebê. E se for meu filho? Como posso simplesmente virar as costas? E a empresa, nosso sonho compartilhado. Como posso continuar trabalhando com eles depois de tudo isso? Honestamente, não sei qual deve ser meu próximo passo. Divórcio? Tentar perdoar? Lutar pela custódia se o bebê for meu? Vender minha parte da empresa e recomeçar em outro lugar? Se vocês estivessem no meu lugar, o que fariam? Como vocês lidariam com essa situação? Estou aberto a sugestões, porque neste momento, não tenho a mínima ideia do que fazer. Enquanto espero respostas, fico aqui, em um quarto de hotel anônimo, tentando juntar os pedaços do que costumava ser minha vida perfeita. A atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês pelo apoio incrível e pelas sugestões. Nunca imaginei que meu desabafo pudesse tocar tantas pessoas. Ler seus comentários me fez sentir menos sozinho nessa situação difícil. Obrigado, de coração. Muitos de vocês sugeriram que eu procurasse minha família, especialmente meus pais, para buscar apoio e conselhos. Decidi seguir essa sugestão. Ontem, depois de passar alguns dias no hotel tentando colocar meus pensamentos em ordem, resolvi ir à casa dos meus pais. Não avisei que estava indo, queria evitar qualquer chance de Rodrigo saber e aparecer lá também. Cheguei à casa deles no final da tarde. O carro estava estacionado na garagem, então sabia que estavam em casa. Respirei fundo, tentando me preparar para o que diria, como explicaria tudo o que havia acontecido. Toquei a campainha, meu coração batendo forte no peito. Ouvi passos se aproximando da porta. Quando ela se abriu, porém, não foi minha mãe quem apareceu. Foi Camila. Por um momento, ficamos ali, paralisados, nos encarando. Ela parecia tão surpresa quanto eu. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado muito recentemente. Ricardo, ela sussurrou, sua voz embargada. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz do meu pai vindo de dentro da casa. Quem é, Camila? E então, como se a situação não pudesse ficar pior, Rodrigo apareceu atrás dela. Quando me viu, seu rosto empalideceu. O hematoma do soco que eu havia dado nele ainda era visível em seu rosto. Filho! A voz da minha mãe soou, cheia de alívio. Ela apareceu na porta, passando por Camila e Rodrigo, e me abraçou forte. Estávamos tão preocupados. Por que você sumiu? Por que não atendeu nossas ligações? Eu mal podia respirar. Minha cabeça girava. O que Camila e Rodrigo estavam fazendo ali? Meus pais já sabiam de tudo? O que está acontecendo aqui? Consegui finalmente perguntar, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Meu pai apareceu na porta também, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. Ricardo, entre. Acho que temos muito o que conversar. Hesitei por um momento. Parte de mim queria dar meia volta e fugir dali. Mas outra parte sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que enfrentar isso. Com o coração pesado, entrei na casa. A tensão no ar era palpável. Camila e Rodrigo se afastaram, dando espaço para eu passar. Evitei olhar para eles. Minha mãe me guiou até a sala de estar, onde nos sentamos. O silêncio era ensurdecedor. Então comecei, olhando para meus pais. Vocês já sabem. Meu pai assentiu gravemente. Rodrigo e Camila vieram nos contar tudo ontem. Estávamos tentando entrar em contato com você desde então.
Senti uma onda de raiva me invadir. Eles tinham vindo contar sua versão da história antes de mim. Claro. E o que exatamente eles contaram a vocês? Perguntei, minha voz tremendo levemente. Minha mãe pegou minha mão, seus olhos cheios de lágrimas. Oh, Ricardo. Essa situação toda é tão complicada. Mas estamos aqui para vocês. Para todos vocês. Olhei para Camila e Rodrigo, que estavam parados perto da entrada da sala, parecendo desconfortáveis e culpados. Todos nós, repeti, incrédulo. Eles traíram a mim, traíram nossa família. E vocês estão aqui para todos nós. Meu pai suspirou profundamente. Filho, sabemos que você está magoado. E tem todo o direito de estar. Mas há muito mais em jogo aqui do que apenas. Mais em jogo, interrompi, minha voz subindo. Como o quê? O bebê que pode ser meu filho ou do meu irmão? Nossa empresa? O que poderia ser mais importante do que a confiança que eu tinha neles? O silêncio que se seguiu foi pesado. Camila soluçou baixinho, e vi Rodrigo colocar uma mão em seu ombro, num gesto de conforto. Aquilo fez meu sangue ferver. Ricardo, minha mãe começou, sua voz suave. Sei que é difícil, mas precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso como uma família. Olhei para ela, incrédulo. Como ela podia sugerir algo assim? Uma família, repeti, me levantando. Eles destruíram nossa família. Naquele momento, percebi que vir ali tinha sido um erro. Eu não estava pronto para isso. Não estava pronto para ver Camila e Rodrigo juntos, para ver meus pais tentando mediar a situação como se fosse apenas uma briga de criança. Eu preciso ir, murmurei, me dirigindo à porta. Ricardo, por favor, Camila chamou, sua voz embargada. Podemos conversar. Parei por um momento, olhando para ela. Para a mulher que eu amava, que carregava um bebê que poderia ser meu. Ou do meu irmão. Não, respondi finalmente. Não agora. Talvez, talvez nunca. Com isso, saí da casa, ignorando os chamados dos meus pais. Entrei no carro e dirigi sem rumo, as lágrimas embaçando minha visão. Agora estou de volta ao hotel, mais perdido do que nunca. Pensei que ir ver meus pais me ajudaria a encontrar alguma clareza, algum conforto. Mas só me fez perceber o quanto essa situação é complicada, o quanto ela afeta não só a mim, mas a toda a minha família. Não sei o que fazer agora. Parte de mim quer fugir, começar uma nova vida longe de tudo isso. Outra parte quer lutar, pelo bebê, pela empresa, pela vida que eu construí. Mais uma vez, me vejo pedindo conselhos a vocês. Como lidar com essa situação? Como posso sequer começar a processar tudo isso? Enquanto espero por suas respostas, vou tentar dormir um pouco. Amanhã, talvez, as coisas pareçam um pouco mais claras. Ou talvez não. Só o tempo dirá. Segunda atualização. 2 semanas se passaram desde minha última atualização. Foram dias intensos, cheios de reflexões dolorosas e decisões difíceis. Agradeço mais uma vez pelo apoio de todos vocês. Seus conselhos e palavras de encorajamento têm sido um farol neste momento tão sombrio da minha vida. Após muita consideração, decidi que não posso continuar vivendo na incerteza. Entrei em contato com um advogado para dar início ao processo de divórcio. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas sinto que é necessária para minha saúde mental e emocional. Além disso, solicitei um teste de DNA pré-natal. Sei que muitos de vocês sugeriram esperar até o nascimento do bebê, mas a dúvida está me corroendo por dentro. Preciso saber a verdade, seja ela qual for. Ontem, Camila foi notificada oficialmente sobre o divórcio e o pedido do teste de DNA. Pelo que soube, ela e Rodrigo ainda estão na casa dos meus pais. A ideia deles juntos, sob o mesmo teto que me viu crescer, ainda me causa uma dor indescritível. Camila respondeu através do advogado dela, dizendo que não quer fazer o teste de DNA antes do nascimento do bebê. Ela alega preocupações com a saúde da criança, mas para mim, está claro que é apenas uma tática para adiar o inevitável. Não posso negar que parte de mim entende o medo dela. O resultado desse teste mudará nossas vidas para sempre, seja qual for o resultado. Mas outra parte, a que está cansada de mentiras e traições, só quer acabar logo com essa dúvida. Meu advogado me informou que podemos solicitar judicialmente o teste, mesmo contra a vontade de Camila. É um caminho que não queria ter que percorrer, mas estou considerando seriamente. A incerteza está me consumindo, afetando meu trabalho, meu sono, minha vida como um todo. Enquanto isso, a situação na empresa está insustentável. Camila, Rodrigo e eu somos sócios igualitários, cada um com 1/3 da empresa que fundamos juntos. Nosso contrato social, ingenuamente, não previu uma situação como essa. Estamos em um impasse total. Eu não consigo trabalhar com eles, eles não podem tomar decisões sem mim, e nenhum de nós quer abrir mão de sua parte. Os funcionários estão confusos e ansiosos, e os clientes começam a perceber que algo não está certo.
Já recebi algumas propostas para vender minha parte, mas o valor oferecido está bem abaixo do que considero justo, especialmente considerando todo o trabalho que investi na construção desse negócio. Por outro lado, a ideia de continuar como sócio deles, mesmo que apenas no papel, me deixa doente. Meus pais continuam tentando mediar a situação, insistindo que devemos resolver isso em família. Mas como posso sequer considerar isso uma família agora? A confiança foi completamente quebrada. Estou cansado. Cansado de chorar, de sentir raiva, de me sentir traído. Quero seguir em frente, mas ao mesmo tempo, não consigo abandonar a ideia de que posso ter um filho a caminho. Como posso equilibrar minha necessidade de distância com a possibilidade de ser pai? Mais uma vez, me vejo pedindo conselhos a vocês. Devo insistir no teste de DNA agora, mesmo que isso signifique um processo judicial. Como lidar com a empresa neste momento? E como posso começar a reconstruir minha vida enquanto ainda estou preso a essas questões não resolvidas? Obrigado por estarem comigo nesta jornada. Suas palavras e apoio significam mais do que posso expressar. Prometo manter vocês atualizados sobre os desenvolvimentos. Por enquanto, vou tentar focar em minha saúde mental e emocional, um dia de cada vez. Última atualização. Olá a todos. Se passou quase um ano desde minha última atualização. Peço desculpas pela demora em compartilhar novidades, mas a vida tem sido um verdadeiro caos, e muita coisa aconteceu. Só agora sinto que tenho clareza suficiente para contar tudo a vocês. Vamos começar pelo início. Após muita insistência e negociação, conseguimos realizar o teste de DNA pré-natal. O resultado foi complicado. Havia uma porcentagem de match comigo, o que inicialmente causou confusão e angústia. No entanto, os médicos explicaram que isso fazia sentido devido ao fato de Rodrigo ser meu irmão gêmeo. Apesar do match parcial, a conclusão foi clara: eu não era o pai biológico do bebê. Esse resultado desencadeou uma série de eventos. O processo de divórcio, que já estava em andamento, tornou-se ainda mais tenso. Camila inicialmente contestou o resultado, insistindo que deveríamos esperar o nascimento para um teste mais conclusivo. Após longas negociações, chegamos a um acordo. Ela assinaria o divórcio sem contestação, mas eu concordaria em fazer outro teste após o nascimento do bebê. Enquanto isso, a situação na empresa se tornou insustentável. O clima entre nós três era tóxico, afetando funcionários e clientes. Após meses de discussões e negociações desgastantes, tomamos a difícil decisão de vender a empresa. Um concorrente fez uma oferta justa, considerando as circunstâncias. Não foi o desfecho que eu imaginava para o sonho que construímos, mas foi a melhor solução possível. Com o divórcio em andamento e a empresa vendida, percebi que precisava de um novo começo. Decidi me mudar para outro estado, buscando novos ares longe das lembranças dolorosas e dos olhares de pena. No meses desde que me mudei e o nascimento, tive zero contato com Camila e Rodrigo. Quanto à relação com meus pais tem sido complicada. Eles ainda tentam manter a família unida, mas aos poucos estão entendendo minha necessidade de distância. Expliquei que, embora os ame, preciso de tempo e espaço para curar minhas feridas. Alguns meses atrás, 2 semanas depois que o bebê havia nascido, voltei à cidade, realizamos o segundo teste de DNA conforme acordado. Era uma menina. O resultado chegou poucos dias depois, confirmando que o teste pré-natal já havia indicado: eu definitivamente não sou o pai. Essa confirmação final trouxe um misto de emoções. Por um lado, havia uma sensação de alívio por ter finalmente uma resposta definitiva. Por outro, foi como reviver toda a dor da traição novamente. No entanto, esse momento também marcou o início de um verdadeiro processo de cura para mim. Quanto à minha vida atual, estou me adaptando à minha nova realidade. Encontrei um apartamento agradável na nova cidade. Apesar de a venda da empresa ter rendido dinheiro suficiente para não precisar trabalhar por um bom tempo, comecei um novo emprego em uma startup promissora. Não é a mesma coisa que ter minha própria empresa, e também o salário não é tão alto, mas não estou nessa pelo salário e sim para ter um desafio para me ajudar a esquecer do passado e seguir a vida. Comecei a fazer terapia, algo que muitos de vocês sugeriram. Tem sido um processo difícil, mas necessário. Estou lentamente aprendendo a lidar com meus sentimentos, a reconstruir minha confiança e a olhar para o futuro com mais otimismo. Socialmente, estou dando pequenos passos. Fiz alguns novos amigos no trabalho e comecei a praticar corrida, o que tem sido terapêutico. Ainda não estou pronto para um novo relacionamento, e acho que não estarei por um bom tempo, mas não descarto a possibilidade no futuro. A dor da traição ainda está presente, mas graças à terapia, já não me consome como antes. Cada dia é um passo em direção à cura, e estou determinado a construir uma vida feliz e significativa. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que me apoiaram durante esse período tumultuado da minha vida. Seus conselhos e palavras de conforto foram fundamentais para me ajudar a tomar decisões e chegar onde estou hoje. Esta será minha última atualização sobre essa situação.
É hora de fechar este capítulo e focar em escrever novos e melhores capítulos da minha vida. Desejo o melhor para todos vocês, e quem sabe, um dia volto aqui para compartilhar notícias mais felizes. Opinião Ecos do Reddit. Fala galera do Ecos do Reddit. Mas que história bombástica, hein? Na minha opinião, o Ricardo foi muito corajoso em cortar os laços e recomeçar sua vida. Além disso, sendo sincero, ainda bem que o filho não era dele. Imagina só o drama que seria se fosse, pelo menos assim, ele pôde fazer um corte limpo e seguir em frente sem esse peso. Mas e aí, o que vocês acham? O Ricardo fez certo em se afastar de tudo ou ele deveria ter tentado resolver as coisas com a família? Se fosse com você, conseguiria perdoar uma traição assim? Deixe a sua opinião nos comentários. Tô super curioso para saber o que vocês pensam sobre essa situação maluca. Se você curtiu essa história e quer mais conteúdo que vai te deixar de queixo caído, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. Agora, se você tá com sede de mais drama, dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado. É outra história que vai te fazer pensar: nossa, e eu achava que a minha vida era complicada. Ah, e não esquece de dar uma conferida na descrição do vídeo. Tem um monte de links maneiros lá de outras histórias e playlists que você vai amar. Valeu por assistir e até a próxima história louca do Reddit.